tem muito trabalho também de Brasília, sabe, Cris? Eu achava que essa semana ia ser tranquilinha. Pensei, gente, Câmara e Senado não vão votar nada, estão tudo lá de recesso, aproveitando que teve o feriado bem no início da semana. Feriado na segunda, não dá pra trabalhar fizeram tudo que a gente gostaria de fazer, né? Nós, réis mortais, não podemos. Porque o feriado na segunda atrapalha a semana, então não dá pra trabalhar, né? Quarta e quinta não dá, ou terça e quarta. Ritmo, então, né? Não dá. E aí, com base nisso, eu achei que ia ser tudo calmo, mas foi o oposto, né? A gente teve uma semana dominada pela pauta de discussões no Supremo Tribunal Federal, pelo caso André do Rep, e veio a surpresa de uma operação que acabou flagrando um senador da República com dinheiro na cueca. Pra gente não entrar mais naqueles detalhes escabrosos, sórdidos, né? E claro que agora a discussão é sobre o que vai acontecer com Chico Rodrigues enquanto senador, né? Já há aí um pedido de afastamento dele, uma determinação, aliás, do ministro Luiz Roberto Barroso, que jogou esse assunto para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem que dar a palavra final sobre isso, mas quem está por dentro de todos esses bastidores dessa história curiosa, escabrosa dessa semana é ela, Clarissa Oliveira. Oi, Clá, tudo bem com você? Olá, boa noite, Cris, boa noite, Bel. Olha, se a pergunta é o que vai acontecer com o senador Chico Rodrigues, se depender das expectativas de vários parlamentares com os quais eu conversei, vai tudo acabar em pizza, pelo menos no curto a médio prazo. A expectativa de avançar um processo contra ele no Conselho de Ética, por exemplo, é zero. Mesmo que publicamente vários senadores insistam na necessidade de tocar esse processo, levar essas queixas adiante, analisar se ele tem condições de seguir cumprindo o mandato parlamentar dele, quando a gente desliga a gravadora e diz que a conversa é em reservado, os senadores admitem, olha, não tem, o risco disso avançar nesse momento é mínimo. O Supremo Tribunal Federal, como a gente já levantou aqui em outras ocasiões, de fato, por meio do ministro Luiz Roberto Barroso, pediu o afastamento dele por 90 dias, e agora o Barroso remeteu isso para o plenário para que os demais ministros do Supremo se posicionem a respeito desse pedido. Mas eu conversei, por exemplo, com um dos senadores que teria um papel direto de envolvimento no andamento de um processo como esse, e ele disse, olha, a primeira questão, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no Senado, são inúmeros parlamentares com mais de 70 anos, que não vão se expor ao risco, não tem o menor cabimento discutir reuniões presenciais nessas condições. Não vai haver reunião presencial do Conselho de Ética enquanto não terminar a pandemia do coronavírus. E sem reunião presencial, ninguém vai analisar pedido de cassação ou pedido de suspensão no Conselho de Ética, não importa a gravidade do caso. Isso falando da parte técnica, porque do ponto de vista político, o que esses parlamentares dizem, gente, é o seguinte, olha, um deles virou para mim e falou, Clarissa, ninguém caçou Aécio Neves, que estava com a mão no dinheiro praticamente, usando os termos usados por esse parlamentar, que estava com a mão no dinheiro praticamente. Você acha que vão caçar Chico Rodrigues? Amanhã, daqui a alguns dias, ninguém mais lembra dessa história, ele disse. Então, esse é o clima que a gente de fato tem nos bastidores do Senado a respeito do andamento desse caso. Primeiro, há um inquérito a avançar a esse respeito. O que houve foi uma operação de busca e apreensão. Então, os parlamentares ainda dizem, olha, não, tem que investigar, peraí, não é assim, a gente precisa dar ao senador o direito de se defender, ele tem que seguir todo o trâmite. E, de fato, no dia em que esse processo terminar, se é que ele termina, muita gente vai ter esquecido o que aconteceu, né, gente? Clarissa, esquece pero não mútil, né? Mas a gente tem que analisar também no caso do Aécio Neves o retrocesso político que ele teve na vida, né? Enfim, não conseguiu se viabilizar, male se tornou deputado federal ali por Minas Gerais. E esse caso do senador Chico Rodrigues é tão escatológico, chama tanta atenção, que não sei não. O problema é o espírito de corpo que existe dentro do Senado mesmo, não é não? Sim, sem dúvida nenhuma. A grande questão é essa. Os parlamentares não têm problema nenhum de sentar em cima dessa história e adotar um corporativismo ali, uma coisa da camaradagem entre os parlamentares para proteger o senador Chico Rodrigues, justamente porque eles entendem que, no longo prazo, é tranquilo deixar isso andar de maneira lenta. Agora,
Há também, claro, a gente vê, existem parlamentares que estão ali se posicionando, partidos que estão entrando com representação, pedindo que o caso seja analisado e que seja colocada em questão a capacidade do senador de seguir cumprindo o seu mandato parlamentar, se ele não infringiu aí as regras básicas do exercício da atividade parlamentar. De fato, ninguém está aqui generalizando e dizendo que todos os senadores simplesmente estão passando a mão na cabeça, mas que não há vontade política nesse momento, nessa direção, não há. E mais uma coisa, um outro senador me disse o seguinte, disse, olha, Clarice, esse posicionamento do ministro Barroso, ele, na verdade, acaba ajudando os senadores que quiserem proteger o senador Chico Rodrigues. Por quê? Porque dá ali algum tipo de desculpa, como quem diz, não, haveria supostamente, claro, algum tipo de interferência por parte do Supremo Tribunal nesse caso, então é necessário que o Senado, que o Congresso Nacional deixe claro que esse trâmite deve ser cumprido pelo Senado Federal e não pelo Supremo, que cabe ao Supremo dizer como isso tem que caminhar. Esse, pelo menos, é um argumento usado e reservado para alguns senadores que querem justificar a ideia de sentar em cima desse caso, né? Então, assim, por mais que tenha havido um flagrante, haja imagens ali muito claras sobre o que aconteceu e depoimentos e registros muito claros por parte da Polícia Federal, há, sim, muitos parlamentares que preferem dizer que não cabe uma cassação, ainda mais neste momento, ainda mais nessas circunstâncias. Não é um histórico por parte dos senadores de cassarem os mandatos dos seus pares. Isso não acontece, a gente não tem visto acontecer mesmo em casos graves como esse. Portanto, a ver se haverá alguma mudança, se houver, muito provavelmente, pelo menos pelo que me disseram, se houver, só depois que tiver uma vacina para o coronavírus, porque até lá o Conselho de Ética não vai se reunir. Pois é, né? Corporativismo, diz o nosso ouvinte João Gomes aqui no chat da nossa live do Bastidores do Poder. É isso mesmo, né, Clarissa? Se tem também uma tese de que o senador poderia pedir licença do cargo. Como é que isso está sendo debatido aí entre os parlamentares, hein? Essa seria uma saída política, né, ali para tentar retirar um pouco esse episódio dos holofotes. Seria plausível em determinado momento? Seria. Agora, a questão seria mais uma manobra, né, Isabel? Se a gente for analisar, é uma manobra para tentar desviar a atenção do caso nesse primeiro momento e deixar o caso esfriar, como mencionaram os parlamentares com os quais eu conversei hoje. A questão esse caso vai esfriar. O argumento é esse. Eu sei que o Cris menciona, por exemplo, o caso do senador Aécio Neves, que é claro que ele teve um peso político muito forte, pagou um preço alto politicamente por aquele episódio envolvido no caso do JBS. Mas fato, ele segue sendo um parlamentar, ele não teve o mandato dele cassado, não houve uma ação dos seus pares para que ele fosse punido por essas questões. Isso não aconteceu. Então, assim, o que aconteceu é uma questão ali, claro, um reflexo da repercussão que esse episódio todo teve para ele. Então, a questão vai ser o mesmo que vai acontecer, eventualmente, com o Chico Rodrigues? A gente vai ter que aguardar. E pelo que eu conversei hoje, a gente vai ter que aguardar, não vai ser pouco, vai ser muito, porque ninguém tem vontade de fazer isso, andar de fato nos bastidores, ou os poucos que não tem força para enfrentar o restante dos senadores nesse momento. É isso, Clarice. Eles sentam em cima sem constrangimento, não tem problema nenhum. O problema é que o importante é que ali, pelo menos entre eles se defendem, né? Bom, vamos continuar acompanhando cenas do próximo capítulo. Clarice Oliveira, bom fim de semana. Se cuida se for andar de kitesurf, tá bom? Obrigada a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, Clá.